Nós vamos falar sobre cuidados paliativos na pediatria. É um assunto bem interessante para a gente entender melhor e quem vai explicar para a gente é uma especialista no tema. Recebemos hoje no Viver é Melhor a doutora Silvia Maria de Macedo Barbosa, que é pediatra e paliativista, conversa com a gente via internet aqui de São Paulo, capital. Doutora Silvia, antes de tudo, boa tarde, seja bem-vinda ao programa de hoje. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. É sempre bárbaro poder explicar um pouquinho o que é o cuidado paliativo. A doutora Silvia é nossa especialista, é presidente do Departamento de Medicina da Dor e Cuidados Paliativos da Sociedade de Pediatria de São Paulo, é chefe da Unidade de Dor e Cuidados Paliativos do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Está bem no dia a dia desses cuidados, doutora? Eu queria que a senhora já começasse explicando para a gente um pouco mais sobre o que significa cuidado paliativo, porque ele ainda é muito associado, né? Essa expressão ainda é muito associada ao a gente vai parar de fazer alguma coisa, a gente vai parar de lutar, a gente associa sempre assim, não tem mais nada para ser feito. O que significa, doutora, falar sobre cuidados paliativos? Cuidado paliativo, eu sempre digo que é um resgate da arte do cuidar. O cuidado paliativo se preocupa com a qualidade de vida física, psíquica, social e espiritual. Veja, eu estou falando de qualidade de vida. Eu estou falando de controle de sintomas, aqueles controles de sintomas difíceis. Eu estou falando um olhar para as questões sociais que estão junto com cada um de nós, com as questões psíquicas, e obviamente você falou tão bem agora da parte da espiritualidade, as questões espirituais que cada um de nós temos e vivemos a cada dia. E acho que é importante pensar, cuidado paliativo não é morte. Todo paciente no fim de vida é paliativo, mas nem todo paciente paliativo está no fim de vida. Existe uma concepção errônea quanto a isso. Porque, entrou em paliativo. Tem criança que já nasce em paliativo e será paliativo a vida inteira. Eu tenho pacientes em acompanhamento paliativo há 16 anos. Então, o pessoal fala, vai entrar em paliativo? O pessoal já sofre. Aliás, quando entra no paliativo, não importa qual é a fase que está da vida, você sempre tem o que fazer. Nunca você deixa um paciente, não tenho mais nada e deixa. Em hipótese nenhuma. Cada vez mais a gente tem o que fazer, porque eu cuido. Eu torno a dizer, a qualidade de vida física, psíquica, social e espiritual. E olha que legal, não é só do paciente, a gente cuida da família. Então, quando eu estou falando, é o binômio paciente-família. No mínimo, se eu tenho uma criança que eu estou acompanhando, eu multiplico por 3, são 3 pessoas que eu estou vendo. Pensando, 3, 4, a família junto. A gente precisa cuidar de todo mundo, porque a doença, o sofrimento, um sintoma que não está sendo bem visto, leva a um grande sofrimento, a uma queda na qualidade de vida. Achei muito importante a doutora já trazer essa explicação, porque mostra o quanto a gente precisa olhar para a saúde, o cuidado paliativo faz isso, de uma forma mais ampla. É claro que os sintomas físicos, eles precisam ser controlados e muitas vezes não se consegue. E aí o especialista tem que olhar e falar, olha, talvez tenha relação com a saúde emocional, talvez a gente tenha que olhar para essa família, porque não é só uma criança ou uma pessoa que adoece sozinha, uma família adoece junto. E a criança é reflexo disso. Quem aqui nunca viu uma criança triste porque vê os pais sofrendo? As crianças trazem também um pouco disso. É um assunto muito amplo para a gente entender. E é cuidado. A gente não pode, então, olhar, foi importante a doutora destacar, quando se fala em cuidado paliativo, não quer dizer terminalidade. Eu queria que a senhora explicasse um pouco mais disso para a gente. A gente sempre associa, cuidado paliativo é para uma pessoa que está numa doença em condição terminal e não há mais nada a ser feito. A senhora já disse que não, que nem sempre todo paciente em condição terminal vai receber cuidado paliativo. Mas, por exemplo... receber, né? Deve receber. O ideal é que receba, né? Agora, na infância, doutora, quais são as condições que podem levar, então, uma criança a ser encaminhada para essa equipe multidisciplinar que atua com cuidados paliativos? Acho que, em primeiro lugar, é importante dizer uma coisa, Camila. O cuidado paliativo é multi-interdisciplinar. Não existe o cuidado paliativo feito pelo médico.
faz parte da equipe o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o serviço social, a nutricionista, o fono, o TO, me desculpe se eu esqueci alguém, a nutricionista eu já falei, terapeuta Assistente ocupacional, ou seja, a social, muitas equipe de vezes. saúde, isso, assim, fundamental, não se faz paliativo sem o serviço social. A gente fala a equipe de saúde junta para cuidar do paciente e da família. Existem, por exemplo, eu vou falando algumas classificações. Quem precisa? Todo paciente oncológico, por exemplo, paciente oncológico, a doença pode ser, ele pode ter cura, o que a gente mais quer é isso. Mas se não houver cura? É paliativo, mas o paciente oncológico, você pode dizer que ele é paliativo desde o momento do diagnóstico. Nesta trajetória de doença, vai ter muitos sintomas que precisa ser controlados. Mas não é só, e acho que isso é importante, o médico oncologista consegue dar o cuidado adequado. Quando o sintoma fica fora do controle, que entra a equipe com expertise. Acho que isso é importante. Todo pediatra tem que saber o que eu chamo de intenção paliativa. Que a intenção paliativa é o cuidar. Isso é fundamental. Quando isso deixa de ser, olha, não é mais intenção, os sintomas estão muito complicados, aí entra a expertise da equipe. Por exemplo, qualquer indivíduo com uma insuficiência renal grave, uma insuficiência hepática, uma insuficiência cardíaca grave, que precisa de transplante, eles são paliativos. Chegou o transplante, acabou, você tem alta do paliativo, queira Deus. Ou, por exemplo, você tem doenças que não há cura desde o nascimento, mas a gente consegue controlar a doença. Por exemplo, uma criança que nasce com HIV, uma criança com fibrose cística, uma epidermólise bolhosa, veja, eu não tenho cura para essa patologia, mas eu tenho o controle dos sintomas para essa patologia. Ela é paliativa. Ou um outro grupo, assim, são doenças congênitas, malformações, doenças metabólicas, onde a expectativa de vida é muito pequena. Às vezes você nem consegue fazer o diagnóstico. Uma criança com um quadro que não vai bem desde o nascimento. E veja que interessante, o cuidado paliativo também cuida de uma quarta classe, que são as crianças que foram pré-termo extremo. O pré-termo extremo faz parte do paliativo do seu nascimento, porque pode ser que ele sofra e que ele vá ter uma sequela para o futuro. E olha o quarto grupo quem é? São as crianças que têm um problema neurológico grave. Eles não vão sofrer do problema neurológico, óbvio que tem dor, tem espasticidade, isso sofre, mas eles podem ter sequelas, eles são mais frágeis frente a algumas doenças. E eles podem ter agravo por conta disso. Eles podem ter problemas pulmonares, infecções pulmonares, não vão conseguir comer, broncoaspirações. Então, se você olhar, amplia o grupo. É bastante, né? Se você for pensar. E aí a gente É começa... bastante patologia que a gente acaba. Mas, Silvia, todo mundo tem que estar com vocês? Não. Nós estaremos quando nós temos um problema um sintoma com mais complicação de ver, problemas de comunicação, quando tem necessidade de definir as ações futuras, etc. E aí a gente percebe o acho quanto que é esse é um importante. Veja, Pois não, doutora, por favor, fica à vontade. Desculpa, Não, eu por me favor. empolgo. Veja, já estou até ficando à vontade. Veja como é importante. Nós estamos falando de uma série de grupos. Vai falar, eu recém-nascido. O recém-nascido pré-termo menor que 25 semanas é uma criança que talvez não sobreviva. Essa família precisa de cuidado. Uma criança que nasce com uma síndrome, a família precisa de cuidado. A criança está sendo muito bem cuidada no berçário, na UTI neonatal. Mas a gente precisa ter o olhar para a família. Às vezes não há entendimento do que está acontecendo. E cabe também, às vezes, o cuidado paliativo fazer a interface com a equipe titular, para tentar ser uma espécie de
guia para os pais para o maior entendimento da situação. Eu fiquei pensando, doutora, quando a senhora foi narrando as várias possibilidades, que a gente pode ficar assim, nossa, será então que eu deveria estar passando por uma equipe de cuidados paliativos? Ou que no passado, isso não aconteceu? A gente perde um pouco dessa capacidade de se avaliar, né? Ou tem gente que vai para o contrário, acha que não precisa e que vai dar conta sozinho. É difícil ficar no equilíbrio, né? Quem é esse profissional que vai avaliar, doutora? Chegou o São momento de ir para cuidados pessoas com paliativos. formação. Tá. Do ponto de vista médico, cuidado paliativo é uma área de atuação. É uma área de atuação nova e tem desde 2012 e o pediatra faz uma prova, ele tem que mostrar que tem uma competência. Isso no quesito médico. Graças a Deus agora os pediatras estão fazendo curso de formação. Então nós estamos cada vez mais com pediatras capacitados para tal. Isso é muito importante. Não precisa ter a prova para fazer, óbvio, né? Mas para a área de atuação tem que ter a prova. Mas, olha, eu estou capacitada, então você pode entender. Por que é? É o cuidado. É o saber como fazer. Por exemplo, lá no Instituto da Criança. Quem eu estaria no meu ambulatório? Crianças com epidemólise bulhosa, crianças com neuropatia progressiva ou não progressiva, mas com sintomas de difícil controle. Às vezes, quem tem que encaminhar é o médico. Não é o paciente achar, eu estou precisando. Às vezes o paciente pede, estou precisando dos cuidados paliativos. Gostaria, por favor, de ser acompanhado. Isso acontece. Mas os colegas também têm que perceber que o cuidado paliativo é o aliado. Nós trabalhamos ombro a ombro com a equipe. A gente não quer pegar o papel de ninguém, a gente trabalha junto. Junto para quê? Para que esse paciente tenha qualidade de vida física, psíquica, social e espiritual. Agora, doutora... A gente trabalha... E quando a senhora mostra... são casos muito diversos entre si, são histórias completamente diferentes. Quando a senhora recebe um paciente... Sim. Como é que a senhora avalia assim, o que a gente precisa fazer primeiro? Porque não dá para sair tentando resolver todas as coisas de uma vez. Eu imagino que tem assim, primeiro a gente tem que equilibrar tal coisa, depois a gente vai para essa outra área. Estou tentando imaginar. Como é que a senhora avalia um paciente para determinar como é que vai ser esse acompanhamento de cuidados paliativos? Eu gosto de trabalhar com red flags, né? Ou seja, eu vou fazer uma anamnese do ponto de vista físico, exame físico, todas as questões físicas. Vou entender todas as questões sociais que cercam esse meu paciente. Vou ver as questões psíquicas envolvidas. Social eu falo, paciente e família. Questões psíquicas, paciente e família. E as questões espirituais, se há um credo, se há uma crença, se há necessidade. Nossa, tem pacientes, tem famílias que nos dão aula, são nossos mestres, coisa sensacional. E quando eu vejo, eu junto tudo isso, eu monto, não quebra-cabeça, eu consigo avaliar ali onde é a minha primeira ação. Então, do ponto de vista físico, o sintoma está descontrolado, aqui eu vou entrar. Vou controlar tal sintoma, é obstipação, é dor, é falta de ar, seja lá o que for, eu vou e marco. Aqui é o red flag. Olha, do ponto de vista social, tá tudo bem, ok, mas eu conheço a história. Do ponto de vista psíquico, nossa, o atendimento com a psicologia se faz importante. Por isso, a gente chama para trabalhar junto. E assim nós vamos indo. Depende, assim, a primeira consulta é uma consulta bem demorada, né? Porque eu vou levantar todos os aspectos do paciente. Porque eu preciso conhecer muito bem o paciente, conhecer muito bem a família, para saber onde eu posso ajudar. Tem momentos que eu vou articular com a comunidade, há momentos que eu posso articular com a comunidade religiosa que o paciente frequenta, há momentos que eu preciso articular com a escola. Não importa, a gente vai atrás do que é necessário para cuidar bem do paciente e da família. E fazer cuidado paliativo, doutor, então, não significa que essa criança vai ser o tempo todo mantida dentro do hospital. Não é uma criança... Não dá para receber seu cuidado paliativo internada no hospital. Ela vai continuar... Não, tem o paciente ambulatorial.
Tem alguns internados, obviamente, né? Tem que ter. Às vezes os pacientes estão interna, mas nós temos muitos pacientes ambulatoriais. Nós temos um ambulatório há 20 anos disso. É bastante, né? Muitos pacientes passaram. E olha que interessante, a gente deu alta para os adultos. Eu só posso ficar até os 18 anos, né? Pediatra. Nós tivemos pacientes que foram encaminhados para o paliativo dos adultos. E olha que interessante, você encaminhou para os adultos falando de vida. Não estou falando de morte. Eu estou falando de um jovem que tem um sonho, às vezes, de fazer uma faculdade. Ele pode ter uma doença limitante de vida? Sim. Ele pode ter uma doença que coloca a vida dele em risco? Sim. Mas uma doença limitante de vida, que no passado era 18 anos, hoje é 30, 35, 40. A medicina progrediu muito. Mas ele pode viver mais e ter sintomas. E esses sintomas de difícil controle têm que estar acompanhados. Agora, doutora, uma dúvida que surgiu. Quando a gente fala de um paciente que começa a ser amparado pela equipe de cuidados paliativos, a gente pensa, essa equipe vai fazer o tratamento dele ou ela só vai lidar com os impactos da doença na vida dele e o tratamento continua com o médico de origem? Porque não é uma equipe que... A gente trabalha junto, né, Camila? Tem que trabalhar junto, pelo amor de Deus. Eu não sou pneumologista. O pneumo cuida da parte que lhe cabe, eu cuido da parte que me cabe. Nossa, começou a ter uma dor, ok, isso é meu, sou dor e paliativos. Não, mas todas as questões pulmonares está com o oncologista, quer dizer, com o pneumo. É uma questão oncológica, o oncologista está junto. A gente adiciona, a gente não substitui. Mesmo que este paciente esteja em fim de vida. O médico titular tem que continuar, a família não pode se sentir abandonada. O abandono, e às vezes vem mais, eles nunca mais vieram me ver. Não, a equipe titular, eu chamo a equipe primeira, é a titular, que é tão titular depois quanto a gente, tem que estar junto do paciente. Há um vínculo, né? A pediatria faz um grande vínculo, a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que estar junto. Nós e a equipe titular. Agora, esses pacientes que foram encaminhados para os cuidados paliativos do adulto, a gente tem alguma mudança, doutora, no procedimento ou a preocupação ainda é a mesma, é cuidar desse paciente? A preocupação é a mesma, mas eu tenho dificuldade em dar alta para os meus meninos. Eles são meus, não? Até brincam comigo, porque eu tenho dificuldade, que eu quero todos perto de mim. Mas não, lá, e é interessante, eles crescem. Eles são adolescentes, adultos jovens, e a postura, o tratamento para o adulto jovem é diferente do tratamento para o adolescente. As decisões, a partir do momento, do ponto de vista legal dos 18 anos, a decisão é do paciente. A minha decisão é compartilhada com a família. Família, paciente. Aqui a decisão de qualquer coisa passa somente pelo paciente. E isso é interessante. A primeira vez que eu fui, o ideal que a gente fique um pouco perto nessa transição, a primeira vez que fui eu fiquei chocada. Nossa, é muito diferente, porque você tem que dar voz para esse indivíduo que já é maior, que já fez, já tem o caminho, já tem uma maturidade para tal. Para mim foi um aprendizado, mas eles continuam, e é muito bom mudar. É importante, eles se tornaram adultos, eles estão ficando maduros do ponto de vista psíquico. E a gente, quando é maduro, não quer ler Diário de uma Banana. Talvez você queira ler Crônicas de Nárnia, não sei. É uma questão de como você deve ser visto, como você toma essas atitudes para você. Mas a família sempre perto. E nessa hora, às vezes, também é um atendimento psíquico para a família, né? Um atendimento psíquico para o paciente, um atendimento psíquico para a família. Porque essa família precisa de um amparo, assim como o paciente precisa de amparo. Marcou muito a minha vida que a primeira reportagem que eu fiz no Viver é Melhor foi numa entrevista com um oncologista no Instituto de Câncer aqui em São Paulo, que atende crianças. Eu não me lembro, acho que é o IPCC, se eu não me engano.
é o Instituto Paulista de Cancerologia na infância, né? Não lembro qual é exatamente. E eu tinha acabado de ter filho. E quando eu vi todas aquelas crianças fazendo tratamento e as mães acompanhando, aquilo me abalou muito. Porque eu imaginei, se fosse o meu filho. Né? Então, eu acho que na pediatria, doutora, o impacto na família, ele é ainda maior do que quando a doença é no mais velho. Porque os pais dariam tudo para estar no lugar daquela criança ou que aquilo não acontecesse. Como é essa relação, doutora? E qual é o peso ou a importância da família, dos pais, no tratamento dessa criança? Acho que a biografia da vida, a gente espera que primeiro os mais velhos morram e não os mais novos. Os indivíduos mais velhos viveram, têm uma biografia, e eles são responsáveis pelos seus atos e responsáveis pelos atos que eles fizeram. Um recém-nascido carrega os sonhos dos seus pais. Aquele recém-nascido, o fruto, é um sonho. E aquela criança é o sonho que vai crescer. E o adolescente carrega os seus próprios sonhos junto com os sonhos dos seus pais. Então, falando dessas duas crianças e adolescentes, quando uma dessas crianças fica doente, há um baque, desmorona. Só que em um determinado momento, porque a vida continua, e entra gente na rotina, entram novos profissionais, entram médicos, exames, isso. E é um determinado momento que a família se acostuma com esse novo normal. A gente nunca quer se acostumar com alguém doente, mas este é o novo normal. E a vida, a criança vai rir, a criança vai chorar, a criança vai comer, a criança não vai. E vamos todos caminhar junto, porque há uma mudança mesmo. Perdeu-se aquela criança saudável e é um luto. E ganha uma nova criança. E essa nova criança não é aquela criança que você sonhou. É uma nova criança com novas características, com novas necessidades. Isso é muito difícil. É muito difícil para os pais. Mas as crianças, os adolescentes precisam da família perto, precisam dos seus pais para dar conta. Mas veja, essa criança também tem o luto, porque ela perde a saúde. A família tem o luto, porque ele perdeu aquela criança, ganhou uma nova, que exige mais cuidados, etc. E tudo vai no caminho da doença, né? Depende de qual patologia, de quanto tempo, mas os pais são sempre extremados, carinhosos, etc. Até me deixa, você estava falando sobre o paliativo, só me deixe comentar uma coisa que você falou e eu me lembrei. Há momentos que a gente vai abordar uma família sobre cuidados paliativos, eu pergunto, você sabe o que é cuidados paliativos? Alguns falam que sabem, outros dizem que não, mas para todos eu explico. Que é uma área nova que se preocupa com a qualidade de vida física, psíquica, social e espiritual da criança e da família. E eu termino, quando for a minha vez, eu quero mesmo é que eu tenha cuidados paliativos. Cuidado paliativo é muito legal, imagina. E aí, nossa, mas se eu soubesse que era isso, pois é, por isso que a gente tem que explicar. Paliativo é muito mais amplo, paliativo não é a morte, paliativo é a vida. A morte faz parte da vida, mas eu estou lidando com a vida, com a qualidade de vida. Em alguns casos, os pacientes morrem, infelizmente. Mas o tempo todo, nós estamos resgatando a qualidade de vida. A diferença no olhar faz toda a diferença, né? Essa visão que tem que ser passada para a família também. Até, lembrando dessa experiência que eu tive no Hospital de Câncer dedicado às crianças, o especialista falou isso, falou assim, Camila, as crianças são os melhores pacientes que existem. Porque elas mantêm a alegria e elas têm uma capacidade de aprender e de serem resistentes que a gente não imagina. E aí eu queria perguntar para a senhora um pouco sobre isso. Como é que é esse lidar no dia a dia? As crianças, elas têm que saber o que elas estão passando, elas precisam aprender a falar seus sentimentos. E aí eu me vejo como mãe. O que está doendo? Ah, está doendo a barriga, mas é sempre aquele jeito de falar que a gente nunca entende direito o que a criança está sentindo. Como é que vocês se especializam para conseguir avaliar e medir o que essa criança precisa, como é que ela está resistindo?
Veja, acho que você começa a avaliar um paciente a partir do momento que você coloca o olho nele, que está correndo na sala de espera, que está rindo. Fala, aquele paciente que está sempre rindo, por que ele está quieto hoje? O que é que está acontecendo? O que aconteceu de diferente para mudar a característica do comportamento? O que o está abalando? E aí a gente vai atrás, né? Obviamente vai fazer um exame físico, vamos ver se tem alguma coisa alterada que precise da nossa atenção. E você tem razão, a criança é sensacional, as crianças, mesmo doentes, dão risada, correm. E é bárbaro, porque você pode se abaixar e ganhar um abraço. Isso você ganha o dia, né? Agora, doutora, quando a gente... Em primeiro lugar, a gente... Pois não, Desculpa. por favor, não, pode continuar. Você acostuma a ter olhar, você conhece quem é o seu paciente, você conhece quem é a mãe. E, obviamente, a gente, quando eu falo de paliativos, somos área de saúde, né, gente? A gente também tem que olhar exames, a gente também tem que ver prescrição, a gente tem que acompanhar do ponto de vista físico todas as questões. Eu sou médica, afinal de contas. Não é porque eu tenho todo esse olhar que eu deixo de ser médica. Eu vou olhar se há alguma coisa fisicamente alterada que possa justificar determinado quadro. Se há algum raio-x, alguma coisa que eu precise ver. E isso vai ser feito. Ah, não, eu estou triste. Espera lá, você está triste porque eu estou doente? Ou porque a minha aparência eu não estou gostando, porque eu perdi cabelo? Você vai avaliar o que está acontecendo. Mas isso implica em sentar e conversar. Nesse tratamento, doutora, a gente tem que ter um familiar de referência para acompanhar? Tem que ser assim, é sempre importante, geralmente a mãe, mas pode ser que outro familiar assuma. Tem que ter uma pessoa sempre para acompanhar tudo isso e para ser a referência? Na dependência da situação, a gente gosta de ter com quem que nós vamos estar conversando. Uma pessoa única que vai falar a mesma coisa para a família. Porque imagina 3 pessoas ouvindo as mesmas coisas, cada um vai falar uma coisa, né? Na dependência. Mas a gente espera sempre que a criança esteja acompanhada. Em caso de decisões difíceis, não é somente a mãe. A gente chama uma reunião familiar. E que venha pai, que venha avó, venha quem for necessário. Em decisões vitais, nós vamos chamar para uma reunião familiar. E nisso não vai ser só a mãe. Decisões têm que ser compartilhadas, né? Você não pode deixar um peso de uma decisão nas costas de uma única pessoa. Isso é muito importante. Inclusive, doutora, para concluir a conversa, eu queria que a senhora trouxesse para a gente, faz diferença para a criança, é perceptível isso, quando a família está bem amparada, quando a família está unida nisso, quando ela percebe que está todo mundo junto, tem impacto no tratamento dessa criança? Nossa, toda a diferença. Porque se a criança percebe isso, ela pode falar sobre isso. Ela tem escuta sobre o que ela está sofrendo. A família sabe, a criança sabe. Tem famílias que pedem não falar com a criança sobre determinada coisa. Mas elas se esquecem que as crianças são muito inteligentes e elas percebem exatamente o que está acontecendo com o corpo delas. E quando elas pedem para que não se fale, elas estão cortando um canal de comunicação que é muito importante para o seu filho. E aí nós vamos conversar com essa família, mas por que você quer? Porque quando você abre, eles são obrigados a lidar com a dor daquilo, né? Fingindo, o elefante branco está ali, ninguém vai fazer nada. E aí você tira, né? E aí você é obrigado a olhar. Mas isso é todo um processo de amadurecimento.